expressão, né? Nós ganhamos uma alma para Jesus. E eles falavam aquilo e começavam a chorar. Realmente eu não entendia muito bem, né? Por que o cara está dizendo ali que ganhou uma pessoa para Jesus e ele chora porque ganhou alguém para Jesus? Quando eu estava falando dessa questão da paixão, e que o que a gente precisa na verdade hoje é paixão, e ontem eu falei que nós precisamos ter um coração batizado com amor aos perdidos, que na verdade nós não temos, isso não tem muito acontecido com a gente. Eu pergunto para você, nesses últimos anos, quantas pessoas você já ganhou para Jesus nos últimos anos? Né? Então, se a gente fizer essa pergunta assim, num ambiente até com um número maior de pessoas, você vai ver que pouquíssimas pessoas têm se interessado a isso. Isso é uma prova clara que nós estamos nos dedicando apenas àquilo que é nosso. Nós estamos correndo atrás do nada. E isso, o que nós estamos fazendo não tem nos dado o prazer, né? Não tem nos dado a satisfação, vamos dizer assim. E por isso a gente sempre está dizendo, ou com o sentimento de que falta alguma coisa, sempre está faltando alguma coisa. Então, eu achava interessante, eles contavam e eles ficavam chorando, porque ganhou uma pessoa para Jesus, né? Aquilo era um motivo assim de uma graça de Deus tão grande no coração deles, e eu ficava encantado com aquilo, né? Depois que eu vim entender, na verdade, o real motivo, o sentimento que aquela pessoa estava vivendo. Então, nesses últimos anos, quantas pessoas você realmente assim ganhou para Jesus Cristo? Né? Então a gente às vezes fala muito, né? Se cria muita estratégia, nós viajamos muito, mas na prática mesmo de vida, né? Na prática, o que nós temos feito e quem nós temos sido na prática da vida cristã. Então, as pessoas falam sempre, eu não vou evangelizar morador de rua porque eu não estou preparado ainda. Mas tem gente preparada para evangelizar morador de rua? É aquilo que eu falei, vai ver um vídeo lá, tem umas técnicas, mas o que vai fazer mesmo aprender é a prática. E a prática você só vai quando você tem essa paixão no coração por Jesus. Que você abre mão de um monte de coisa para você fazer aquilo que Deus está falando para você. Então quem é que sabe lidar com o homossexualismo? Mas tem um cara que é especialista. Gente, ninguém sabe lidar com isso. A gente só tem uma noção de como lidar na prática. Você vivendo com essas pessoas, estando perto dessas pessoas, conhecendo a história dessas pessoas. Então assim, o pessoal fala, é legal, eu por exemplo, eu não tenho muita aptidão para trabalhar em presídios, mas eu vou a presídio trabalhar. Se você falar para mim o que é melhor trabalhar no presídio ou numa favela, eu vou para a comunidade, porque eu acho que o trabalho é um trabalho de prevenção. Eu sempre gosto dessa área de prevenção, mas se for necessário a gente vai lá. Não é a minha praia, mas nós vamos lá. Porque a gente entende que lá também as pessoas precisam ouvir do amor de Cristo. Então assim, a gente não pode fazer só aquilo que a gente gosta, não é? A gente não pode fazer só aquilo que a gente gosta. Tem muita coisa que Deus vai colocar nas nossas mãos exatamente para a gente aprender. Mas a pergunta é essa, quantas pessoas nesses últimos anos você trouxe para a presença de Deus? A gente tem que começar a pensar nisso, porque senão a gente vai perder de vista nesse processo de ouvir, de caminhar com Jesus Cristo. E aí nós precisamos entender algumas coisas na Bíblia, e aí ontem nós começamos a falar sobre a vida de Absalão. E Absalão, na verdade, foi um homem que entrou na presença de Deus, entrou na presença do rei, não desfrutou, nós falamos tudo isso ontem, mas Absalão era foi um cara que teve um fim muito cruel, né? Por conta de não entender que existia uma estrutura de poder. Então, volto a dizer, ele não entendia isso, e pelo fato de não entender isso, ele criou muitos problemas para ele e criou muitos problemas também para as pessoas que estavam com ele. Mas tudo isso, ou pelo menos metade disso, ele aprendeu mesmo foi na sua casa. E por isso que quando Davi morreu, ou estava prestes a morrer, chamou Salomão já, que seria o rei, e deu aquela diretriz e falou o seguinte: olha, você pode fazer tudo, mas a única coisa que eu queria é que você fosse homem. Porque certamente Davi em muitos momentos deixou de ser. E isso criou um problema tão grande. Então toda essa malandragem de Absalão, isso foi aprendido, pelo menos metade dela, dentro do contexto da própria família. Por isso que eu volto a dizer, quando você encontrar alguém atravessado na igreja, você não tem que perguntar quem é o pastor desse cara, mas quem é o pai desse cara. Porque o problema está na estrutura familiar.
Então, hoje nós estamos falando de muitos assuntos. Um dos assuntos que as pessoas têm falado muito é sobre a questão da sensualidade, né? Hoje, nesse contexto social, onde as mulheres estão usando qualquer tipo de roupa, os homens estão usando qualquer tipo de roupa, então as pessoas estão muito ligadas nessa questão da sensualidade. E o que é sensualidade? Sensualidade não tem nada a ver com roupa. A gente sempre tem uma visão muito limitada a respeito dessas coisas. Então, sensualidade não tem nada a ver com roupa. A gente vê as pessoas se vestindo de qualquer jeito e a gente acha que aquilo é sensualidade. Na verdade, sensualidade é a idolatria dos sentimentos. Então, quando você pega uma pessoa e que essa pessoa usa drogas, por exemplo, e ela deixa de usar drogas, ela não quer dizer, ela poderia muito bem deixou de usar drogas, se transformou em um homem de Deus. Mas não é assim que funcionam as coisas. Porque mesmo uma pessoa, ela não usando drogas, mas se não teve um encontro com Cristo, o orgulho vai continuar no coração dela. E de repente, lá mais tarde, ela pode voltar a cair novamente. Então a questão é o que está no coração do homem. É esse orgulho. Então a sensualidade não tem nada a ver com roupa, ou quase nada a ver com roupa. Tem a ver com a idolatria do sentimento. E o que é o sentimento? O sentimento nada mais é do que uma faculdade que Deus nos deu, mas que nós precisamos dominar ou ter domínio sobre ele. E o que está acontecendo hoje é que às vezes nós não estamos conseguindo ter domínio sobre os nossos sentimentos. E quando a gente começa a falar desse assunto, a gente começa a conceituar ou ter algumas definições de pecado de uma forma muito simplista. E de uma forma às vezes até muito legalista. Na verdade, o conceito do pecado vem desse conflito de quem governa quem. Então o pecado não é a roupa que o cara usa, é o cigarro que o cara usa, é a droga que o cara usa. Não, isso é apenas consequência do orgulho que está no coração do homem. Mas quando a gente fala de pecado, a gente está falando exatamente disso. De quem governa quem? Você governa os seus sentimentos ou os seus sentimentos te governam ou te desgovernam? As pessoas não têm poder sobre os seus sentimentos. As pessoas hoje não estão sabendo lidar sequer com os seus sentimentos. E esse era o problema desse camarada aqui. Esse era o problema. Porque ele era um cara totalmente insensível, e era um cara que não entendia que existia uma estrutura de poder, e na cabeça dele ele andava solto e fazia o que dava na cabeça. E aí quando a gente vê hoje pessoas fazendo esse tipo de coisa, a gente pensa logo, fala, ó, depois ele tem que voltar e consertar tudo de novo. Porque na hora da loucura, o cara faz, mas depois ele tem que voltar e consertar tudo de novo. Então a grande questão aqui é os sentimentos. Quem é que te governa? Você consegue governar os seus sentimentos? Ou os seus sentimentos é que te governam ou te desgovernam? Então isso são coisas que a gente tem que começar a corrigir no nosso coração. Porque, na verdade, ele era um cara que ele não tinha isso, ele não conseguia segurar isso. E por isso ele teve uma morte trágica. Na verdade, no versículo 6, a gente vai ver que Absalão nada mais era do que um ladrão de emoções. A Bíblia diz que Absalão fazia isso com o pessoal de Israel e dessa forma ele furtava o coração das pessoas. Então ele se colocava numa posição de liderança, mas que não era dele. Mas quando você vai ver também o que Davi fez na época de Saul, muitas coisas que Davi fez na época de Saul, não sendo rei na época, mas já se colocava numa posição de perseguir Saul. E quantas vezes Davi não aprontou com Saul? Tem uma passagem que diz que Saul estava andando com seus homens e Davi sabia que ele ia passar por aquele lugar. Aí Davi vai na frente com seus homens também e fica dentro de uma caverna. Aí Saul deve ter comido algum repolho, alguma coisa, deu uma dor de barriga lá, entra na caverna. Quando ele entra na caverna, os caras de Davi estão tudo lá dentro. E aí o rei vai lá, coitado, naquela posição humilhante, né, para fazer as suas necessidades. O povo de Davi está tudo lá. Aí alguém chega para Davi e fala assim, olha, Deus está te dando um camarada nas tuas mãos hoje, é só você chegar lá e aí Davi diz o seguinte, não, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Né? Então tem umas expressões que a gente fala assim, olha, esse cara é um homem de Deus. Então assim, não, Deus está te dando nas tuas mãos. Ele, não, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas faz o seguinte, me dá tua espada aí que eu vou lá e vou cortar uma parte do manto do rei. Aí Saul vai lá, quando ele termina as suas necessidades, que ele sai da caverna, a manta do cara, o manto dele estava cortado. Manto na Bíblia quer dizer autoridade. Então Davi não matou Saul, mas tirou ou tentou tirar a autoridade do rei. Mas aparentemente uma atitude de crente. Não, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor?
Mas ele foi lá e cortou o manto do rei. E aí quando Saul sai, aí o soldado olha e fala, o seu manto aí está cortado. Aquilo não era morte, era melhor ter matado o rei, porque ele tirou a autoridade do rei. Mas Davi tinha uma coisa interessante, automaticamente ele sai da caverna e aí ele vai lá e confessa que ele fez aquele ato com o rei. Saul poderia ter pegado na cabeça de Davi assim, passado a espada na cabeça do pescoço dele, não ia dar nada para o rei. Mas ele também entendeu e não fez isso com Saul, com Davi, até porque Deus já tinha um plano futuro para Davi. Mas Davi também não foi esse santo todo aí que as pessoas contam, não. Davi aprontou e aprontou muito, e Davi sofreu muito. E tem muitas pessoas que dizem que quer ser igual a Davi, mas olha, esteja preparado, porque ser um homem segundo o coração de Deus tem que ser um homem muito experimentado. E aí é o que nós falamos ontem, que ele chegou a dizer que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Então, para alguém que tem uma fala dessa, uma convicção dessa, é alguém que realmente passou estreito nas mãos de Deus. E outra tarde eu falei, foi de 9 a 11 anos, a vara de Deus, a mão de Deus em cima de Davi, em cima da casa de Davi. Mais de 9 anos de sofrimento. E ele segurando firme ali, porque ele acreditava num Deus que poderia tirá-lo daquela situação. Então hoje, quando a gente vê a coisa apertada, a gente corre para cá, aperta aqui, a gente corre para lá, e aí você vai migrando de igreja a igreja e não deixa Deus fazer o que ele tem que se fazer na nossa vida. Mas aí ele era um cara que se colocava numa posição que não era dele. Então aparentemente ele era um líder, mas estava sempre com a mão onde Deus não estava com a mão. E por isso ele padeceu e por isso ele sofreu. E teve um fim assim totalmente trágico. Ele teve um fim muito, mas muito complicado. Então, é essa percepção que nós precisamos ter com Deus. Essa percepção de entender que há um Deus e que é um Deus que faz todas as coisas, que cuida de nós, mas que nós precisamos entender quem é esse Deus e conhecê-lo. Porque hoje o sentimento de vida sempre vai nos levar para os holofotes, né? A gente tem que aparecer. E olha, gente, o que tem de pessoas hoje que brigam dentro de igreja porque quer pregar no culto de domingo, né? Porque no culto da semana não tem muito público. E tem um amigo nosso, o meu e de Rogério, inclusive um rapaz novo, faleceu recentemente com câncer na garganta, mas um cara chamado Perbone, né? A gente estava numa conferência lá em Ouro Fino, e aí o Perbone era cantor de rap, já conhecido aqui em São Paulo, e ele foi para Jocum fazer um curso na Jocum. E aí, para começar, o curso seria aqui na capital. De última hora nós resolvemos ajudar uma base em Ouro Fino. Então foi mudado o curso daqui para o meio do mato, Ouro Fino, 9 quilômetros da cidade de Ouro Fino, no sul de Minas. Oi? Exatamente. Exatamente. Aí nós fomos para lá, levamos os alunos para lá. O Rogério na época fez esse curso também. E daí nós programamos uma conferência numa igreja de Ouro Fino, comunidade de Ouro Fino. E aí a conferência era sexta à noite, sábado à tarde, sábado à noite e domingo. Sexta à noite foi meia dúzia de pessoas, mas o Perbone era o cara responsável para cantar, ia fazer o tempo de louvor lá da conferência. Quando eu chamei Perbone, que ele olhou para as pessoas assim, ó, tinha pouca gente. Ele falou, Paulo, não tem como me colocar amanhã? Eu falei, tem, porque geralmente sábado é o que dá mais pessoas. Gente, sábado estava lotado de gente, uma igreja gigante lá em Ouro Fino, e ele todo animado, né, porque agora tem muita gente. Aí quando foi 9h30 da noite, eu passei a palavra com o pastor para encerrar a conferência, ele ficou doido, Paulão, e eu, quanto que eu vou cantar? Eu falei, nem aqui, nem nunca. Aí ele nem cantou nem sexta, nem sábado, e nem domingo. Eu falei, meu amigo, eu não trabalho com estrela não, sabe? Então às vezes é isso, né, a gente quer fazer as coisas mesmo para a gente poder aparecer, né, para poder dizer que nós estamos fazendo. Mas ontem nós aprendemos sobre isso, né, que o pecado é isso, esse grande apelo para a gente ultrapassar as linhas, os limites que Deus colocou para a gente. Então quando a gente faz isso, gente, realmente é um negócio muito complicado, sabe? É um negócio muito complicado. Eu quero falar com vocês sobre o seguinte, se hoje você recebesse um convite de um sheik árabe convidando o seu filho para jogar no Afeganistão, e ele ia ganhar aí $20 mil por mês, você certamente, ou talvez, pelo menos ia pensar em liberar o seu filho para jogar numa seleção aí no mundo árabe, porque ia ganhar dinheiro. Agora, se Deus falasse para você liberar o seu filho para ser um missionário em uma região dessa, será que você liberaria? Talvez você nem ia pensar. Eu estava no interior aqui de São Paulo com uma equipe, numa igreja presbiteriana, fazendo um trabalho em parceria com o Vale da Bênção.
Aí eu convidei um pastor da presbiteriana para ele poder falar, presbiteriana não, metodista, para ele poder falar, compartilhar um devocional com a gente. Esse pastor chorou mais do que o que falou, e ele disse o seguinte: Paulo, na verdade eu não estou conseguindo falar com vocês, porque o que eu queria mesmo era estar fazendo o que vocês estão fazendo. Porque alguns anos atrás eu tive essa oportunidade, mas acabei não indo. Então me tornei pastor, mas eu sou uma pessoa totalmente frustrada. Aí depois, fazendo uma pesquisa baseada nisso, eu descobri aí que 60% das pessoas que estão liderando a igreja hoje, na verdade tem mesmo uma veia missionária, né? São apaixonados por missões. Que no contexto de hoje até dá para fazer as duas coisas, mesmo sendo pastor local, mas dá para fazer algumas viagens missionárias, trabalhar com alguns grupos e tudo mais. Mas ele falou para mim: eu queria mesmo estar fazendo o que vocês estavam fazendo. Nessa época, ele reclama que o pastor dele não o liberou para ir para missões, mas a gente sabe que tinha as conveniências. Ele ficou certamente porque ele tinha também algumas coisas ali que o protegia e tal, então ele não bateu o pé e foi. Ele fala foi porque foi barrado. Mas a gente também descobre que tem muitas pessoas que não foram para missões, desses líderes, porque realmente na época eles foram barrados. Só que muitos líderes depois, essas pessoas se tornaram líderes de igreja e estão fazendo as mesmas coisas também com as pessoas hoje. Tem muita gente que hoje não está indo para missões, muitos pais que não foram, né? Muitos talvez aqui que sabem que tem um chamado, né? Aquilo que eu falei ontem, antes do pedágio tem as placas. Então quando você chega no pedágio para pagar, não é novidade, porque tem as placas antes avisando que tem um pedágio, 3 km, 4 km tem um pedágio. Então tem muitas pessoas que não estão obedecendo, mas que estão bloqueando seus filhos também. Então, nós que somos pais, nós não podemos fazer com os nossos filhos o que fizeram conosco. Nós não podemos fazer isso. Então nós temos que começar a orar e a entender que os nossos filhos não são propriedades nossas. Os nossos filhos é do Senhor. E nós não temos que ficar aí tentando colocar na cabeça do nosso filho que ele tem que ser médico, que ele tem que ser isso, que ele tem que ser aquilo, que ele tem que ser aquilo outro. Nós temos que deixar Deus fazer a vontade dele nos nossos filhos. E nós temos que aprender a entregar de fato os nossos filhos nas mãos de Deus. Porque a gente entrega, mas a gente sempre quer estar no controle dos nossos filhos. Exatamente. Então, sempre essa entrega parcial. Então, nós precisamos urgentemente. Porque tem muitos de nós que estamos hoje na igreja, mas que nós não criamos ainda essa identidade. E por isso que quando nós passamos pelo deserto, nós somos ludibriados, nós não conseguimos passar, nós voltamos, no momento de dor nós não conseguimos atravessar. Mas Jesus, quando estava no deserto, em todo momento Jesus foi tentado. Mas Jesus sempre combatia com a palavra, porque Jesus tinha uma identidade. Muitos momentos Jesus não curou a todos, em muitos momentos Jesus não alimentou a todos. Às vezes a multidão vinha, Jesus saía, ia para o meio do mar e ficava lá tranquilo. Mas por quê? Porque a obra principal de Jesus não era essa. A obra principal de Jesus era a cruz. E ele veio e cumpriu. Então nós temos que descobrir qual é a nossa. Qual é a nossa, para a gente cumprir cabalmente aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Cabalmente. Nós não podemos ser aquele aluno, como disse ontem, que se passa na média, né? Eu passei na média. Não, ou é 10 ou é 0. No reino de Deus não é assim. Então nós temos que entender que nós temos essa função, e nós temos essa missão, e nós temos que descobrir, porque nós falamos dos vocacionados, como a gente até tratou aqui, mas eu conheço muita gente que é vocacionado, mas que não está fazendo nada. Aí as pessoas falam assim: Paulo, como que você foi chamado? Um dia, eu estava numa sala de seminário e Deus falou comigo sobre isso. Mas assim, eu não estava na madrugada, o anjo do Senhor desceu, porque a gente que conta, né? Não, irmão, o anjo desceu, falou comigo, né? Então, colocou uma espada no meu pescoço, e aí eu tinha que ir. Não aconteceu nada disso. Eu era funcionário público. Quando o cara falou sobre aquilo, eu falei: cara, tem coisa melhor para se fazer do que ser um funcionário público. Porque eu sempre achei muito chato ser funcionário público, sabe? Eu tenho um primo que é deputado federal hoje, Roberto Brito, mas na época ele era prefeito. Então tudo que eu queria fazer no hospital e crescer, eu tinha que ir lá e ele ligava para o diretor do hospital para me colocar num lugar maior. Eu falava: gente, que coisa horrível, você não cresce por mérito, né? Tem ambiente do Estado que você não cresce por mérito, você tem que ter o famoso pistolão, o padrinho, para que você possa crescer. Eu achava isso um absurdo. É o peixe. O peixe. Eu falava: não, deve ter coisa melhor. No dia que eu ouvi isso, eu falei: é isso que eu quero fazer da minha vida. Agora,
Eu nem sei se eu fui chamado assim, foi chamado, eu não sei, na verdade eu não sei. Eu só sei que eu falei, isso é bom e eu quero fazer. E aí foi na época que a gente deixou tudo lá, né? Deixou tudo. Essa palavra deixar tudo, a gente não tem nada, então vai deixar o quê, né? A gente já deixou tudo por Jesus, né? Essas coisas. Deixou É igual o pessoal da enchente, né? Que fala, vive falando que não tem nada. Não tem nada. Exatamente, exatamente. Então, assim, na época a gente saiu lá, e gente, eu não me arrependo de ter feito isso, não me arrependo, faria tudo novamente. Aliás, eu acho que eu cheguei até um pouco tarde, né? Dentro desse contexto aí, gostaria de ter chegado um pouco mais cedo. Mas nós temos que começar a olhar para o reino de Deus com esse olhar, né? Que é uma coisa prazerosa, que é uma coisa que Deus vai colocar no nosso coração, o lugar onde você tem que atuar, o que você tem que fazer exatamente, porque senão nós vamos ficar sempre correndo a carreira dos outros. E se a gente não entende essa estrutura de poder, vamos ficar sempre com medo. Então, nós corremos riscos fora dessa estrutura de poder. Mas na estrutura de poder nós não corremos riscos, porque nós temos aí um general que não perde a guerra. Nós estamos debaixo da cobertura de um Deus que é poderosíssimo. E Ele é que vai nos direcionar, Ele que vai gerar essa identidade em nós, para que a gente possa caminhar e fazer aquilo que Ele quer que façamos. Agora, se você observar o Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos não tem uma genealogia, não é? Como os demais evangelhos. Porque não existe um Gênesis que forma servo. Então você chega assim e fala, pastor, eu tenho um membro aqui da minha igreja, aí nós vamos mandar na Jocum para ele se tornar um servo. Não existe isso, né? Não existe um Gênesis que cria servo. Servo é gerado no amor, né? Servo é gerado no amor. Então nós precisamos entender isso e pedir para que Deus gere isso no nosso coração. A gente está tão preocupado com as nossas coisas hoje, muito preocupado com os nossos alfazeres, que a gente acaba esquecendo que existem pessoas. Ela estava contando um testemunho para mim aí no intervalo, de um tio dela que ia passando, e o rapaz falou, o tio dela ia passando para a igreja. E um morador de rua falou, não tem como o senhor parar para compartilhar alguma coisa comigo aí sobre a Bíblia e tal, que eu estou necessitado. Ele falou, não, que eu estou atrasado, né? E ele foi embora. E aí aconteceu isso com o tio dela, disse que uma semana depois o rapaz morreu. Aí eu fico pensando que isso também já aconteceu comigo. Isso também já aconteceu comigo. E eu acredito que deve ter acontecido com outros aqui também, né? Pela falta de tempo a gente não alcançar pessoas. Então você imagina aí a nossa situação. Em Fortaleza a gente estava indo para a reunião da Jocum e tinha uma ponte assim, uma madeira. Quando a gente ia atravessando, aí um cara falou assim, vocês estão indo para a igreja, vocês não podem falar de Deus aqui para mim? Aí o Tony que estava na frente falou assim, não amigo, a gente está muito atrasado para a reunião. Aí o cara falou, mas se fosse Jesus ele parava. O cara falou, né? Na hora a gente vê aquele negócio do sapato, né? Ele para ali, depois se voltar. Aí a gente gastou o maior tempo lá conversando com aquele rapaz. Então o cara teve que apelar desse jeito para a gente ter tempo para o rapaz. Então nós temos uma agenda. Francisco Morato, eu liderava o Centro de Desenvolvimento Comunitário, mas não estava mais lá, estava aqui na Barra de São Paulo. E aí tem uma senhora lá chamada Dona Isabel, uma senhora que tem muitos filhos, o marido foi embora quando era mais novo, deixou 11 filhos com ela criou todos os 11 filhos, hoje está todo mundo lá bem criado, bem empregado. E na época eu fui lá para visitar o projeto. Quando eu cheguei lá, o marido dela estava, o cara que foi embora quando era novo, chegou todo arrebentado já, né? Inclusive estava sentindo até uma dor quando eu cheguei lá. E aí ela falou, Paulo, isso aqui é tal pessoa e tal, eu fui lá, conheci. Mas na hora que deu vontade de encostar naquele cara, orar por ele e falar alguma coisa com ele. Mas aí eu tinha uma reunião aqui em São Paulo, voltei rápido. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí o Davi, que é o filho dela, ligou para mim e falou que o pai dele tinha morrido. Demandou, foi para o hospital 3 horas depois, o cara morreu. Aí você fala assim, Paulo, você ficou com consciência pesada? Não, não é questão de ficar com consciência pesada. O fato é que eu perdi uma oportunidade. E a gente sempre está perdendo a oportunidade. Sempre. Eu não acredito que todos aqui irão para as nações, mas eu acredito que onde você estiver, você pode fazer a diferença. Deus pode usar você para conduzir vidas. Deus pode usar você para abençoar pessoas. Então, esse deve ser o nosso foco dentro desse contexto de missões. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos entender de que nós estamos vivendo uma vida sem propósito. Não, nós temos que encontrar esse propósito. Nós temos que encontrar esse propósito. Não tem jeito. O mais rápido possível que a gente encontrar, nós vamos fazer coisas para o reino de Deus e ajudar nessa implantação do reino de Deus, porque Ele tem pressa que isso aconteça. Mas nós temos que gastar tempo. Não é eu que vou revelar isso para você, não é a liderança, não é Deus que vai falar isso para você. E no momento que Deus falar isso para você, você vai ver o quanto você vai ser útil no reino de Deus.
Porque, gente, essa vida de casa, igreja, casa, igreja, casa, igreja, trabalho é muito chata. É muito chata essa vida. Eu estou dentro de missões de tempo integral, tem hora que eu paro e dá as crises, sabe? Eu falo, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu poderia estar fazendo coisa muito maior ainda. E eu estou aqui, tem hora que eu fico lá em Salvador, às vezes resolvendo uma situação e outra, eu falo, meu Deus, será que é para mim estar aqui resolvendo isso? Na verdade, eu poderia estar resolvendo outras coisas. Mas há o tempo de Deus para todas as coisas e a gente precisa entender isso também. Mas nós temos que descobrir urgentemente, nós temos que descobrir, urgentemente. De repente você não vai para uma África da vida, mas você vai ser aquele missionário do seu bairro lá que vai fazer uma coisa que vai mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. E Jesus era estratégico. Ontem a gente estava falando sobre isso depois da reunião. Então aquele cara lá que era endemoniado lá do livro do Evangelho de Marcos, era um cara que quando Jesus fez todo aquele processo na vida dele, que ele foi, aí os caras falaram, imagina, isso é um milagre mesmo para acontecer na vida desse cara, para ele estar assim. Porque o cara andava em cemitério lá e fazendo um monte de coisas. A mulher samaritana da mesma forma. Jesus saiu da Judéia para ir a Galiléia, mas passou por Samaria por causa de uma pessoa. E aí às vezes a gente está no sertão aí, tem pastor que anda 5, 6, 10 quilômetros para poder realizar o culto na casa de alguém. Um sol e o cara vai lá a pé para poder realizar o culto na casa de alguém. E às vezes dentro de uma cidade nós temos um monte de comodidade, nós temos um monte de meios de fazer e às vezes nós deixamos de fazer. Então nós temos que encontrar essa paixão, urgentemente. Precisamos encontrar essa paixão. Nós não podemos caminhar mais como nós estamos. Alguma coisa tem que acontecer no nosso coração. Deus tem que fazer alguma coisa no nosso coração. E nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Porque senão a gente sempre vai estar falando de um tempo novo. E a gente sempre vai estar falando de uma nova geração, né? Aquilo que a gente falou no início. Então esse tempo novo tem que ser agora, né? Nós temos que viver isso. Nós temos que viver esse momento com Deus. O que o senhor falou a respeito da questão da paixão e tudo, eu acho que tudo isso que o senhor desenhou, ele caminha exatamente para o primeiro princípio, que é a cruz. Isaías, ele fala que quando ele teve a visão do Senhor, que ele viu sentado sobre o trono, a primeira coisa que ele teve foi a consciência de quem ele era. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de povo de impuros lábios. O anjo vem, toca com a brasa nele e ele é purificado. E interessante que quando Deus fala assim, a quem enviarei? Ele não falou para que era, ele não falou o que ele ia fazer, ele nem falou com ele, ele nem falou diretamente com ele, ele falou, me envia. Nem falou diretamente com ele. Nós entendemos o que Cristo fez por nós, entendermos quem nós éramos e falar assim, Senhor, eu estou disposto a fazer o que for preciso. Se for preciso eu ir, eu vou. E eu também acredito que existem, como o senhor disse, existem as pessoas que irão às nações. E existem aqueles que são as pessoas que vão vir até ele. Assim como Cristo ia e pregava para fora, tinha lugares que ele estava na casa. E as pessoas vinham até ele. Então, eu acho que a paixão vai nos fazer com que nós estejamos preparados para toda situação. De servir. Jesus falou, aquele que quer ser o maior, sirva a todos. Né? Então, eu acho que tudo parte realmente do princípio da cruz. A cruz que Jesus fez, quem nós somos, o que podemos fazer, tudo motivado dentro do amor dele. É isso aí. E quanto antes a gente descobrir isso, melhor. Melhor. Você vai se tornar uma pessoa mais realizada, pode ter certeza disso. É uma satisfação para a gente poder servir no reino de Deus, sabe? Com todas as lutas, com todas as dificuldades, mas é uma satisfação. Eu estava falando com o pastor, que eu ia falar para vocês sobre... Ontem, no início eu falei, mostrei as fotos do Peru, e nós temos um projeto para o Peru, que é um projeto, uma região chamada San Juan del Lurigancho, onde a gente trabalha com distribuição de Bíblias e evangelismo. Gente, é um lugar muito complicado, todo mundo viu as fotos aqui desse lugar, algumas pessoas viram. São 2 milhões de pessoas hoje dentro dessa comunidade, um lugar que não tem água, não tem luz. Essa região que a gente trabalha agora tem aproximadamente a região fora de San Juan, uma senhora que tem 98 anos, ela falou que tem mais de 64 anos que na região não chove, porque é na ponta do deserto do Atacama. Então é uma região muito, muito, muito complicada. E daí, quando a gente está lá, a gente acaba gastando muito dinheiro com água. E nessa distribuição de Bíblias, inclusive a igreja que abençoou a gente, também da outra vez que a gente foi para lá e com a equipe trabalhar. E nós temos um projeto também para a África. Esse projeto agora a gente vai dar um pontapé maior nele, para poder estar desenvolvendo algumas coisas para o Quênia, na região do campo de refugiado. A gente quer trabalhar com crianças refugiadas do Quênia, da guerra do Sudão e da guerra da Somália.
O campo de refugiados do Quênia foi construído para 90 mil pessoas para atender as necessidades da guerra da Somália. E aí depois surgiu a guerra do Sudão e Sudão do Sul, que é o mesmo país, mas se dividiram, entraram em conflito interno. E aí o campo de refugiados hoje tem 500 mil de pessoas. Foi feito para 90 mil, já tem 500 mil de pessoas. Todos os dias são 1.500 pessoas que chegam no campo de refugiados, mais 1.500 todos os dias. A ONU não tem mais o que fazer, os governos não têm mais o que fazer, não tem mais dinheiro para tantos refugiados e as coisas estão bem complicadas naquela região da Somália. Grupo terrorista agindo ali. E aí quando eu cheguei para o sertão, que eu morava aqui em São Paulo, como sou lá do Nordeste, eu sempre escutava o pessoal que trabalha lá dizer assim, olha, lá as pessoas, tem gente que nunca ouviu falar no nome de Jesus, eu não acreditava muito. E aí quando chegou lá agora, que eu comecei a viajar pelo sertão, e a gente chegou numa região, e ontem estava falando sobre isso, um amigo meu perguntando para o rapaz se ele conhecia Jesus, e ele falou assim, olha, eu pelo menos nunca ouvi falar o nome dele aqui, assim, ele achou que estava perguntando se tinha um vizinho, né, com esse nome. E daí aquilo me chocou também, eu falei, não, eu estou aqui, eu preciso fazer alguma coisa para essa região. Aí nós trabalhamos agora com a igreja Vila do Atlântico, no treinamento de pastores para o sertão. Então os pastores daquelas igrejinhas pequenininhas, o pessoal do Vila do Atlântico, da Igreja Batista, tem poder aquisitivo, criou um seminário, comprou um espaço, pôs um seminário, com uns alojamentos e tudo, para treinar os pastores. E aí no meio do treinamento, os pastores falou lá com os pastores da região, falou com o pastor de Vila do Atlântico, ó pastor, é muito bom ter o seminário aqui, mas Deus tem falado com a gente também de outras nações, os pastores lá da comunidade das igrejinhas, né? Aí o pastor me procurou lá e falou, Paulo, a gente precisa inserir um curso de missão transcultural com prático para os pastores lá do sertão, porque eles estão falando que Deus está dizendo para eles de outras nações. Então a gente achou que era só um cursozinho teológico, assim, básico para eles, mas não, Deus está falando muita coisa para esse povo também. E aí a gente entrou agora, vamos começar no mês que vem, um curso de missão em fronteira, já dentro desse seminário também, para que eles tenham um entendimento maior sobre a questão de missão transcultural, e a gente também quer fazer um prático com eles no Peru. Agora, uma das coisas que nós estamos precisando hoje, a nossa necessidade lá para o trabalho do sertão e do Peru, nós estamos precisando de pelo menos 20 pessoas, ou exatamente 20 pessoas, que nos abençoe com R$720, dividido em 2 anos. Quanto vai dar isso por mês? Quem é bom de matemática? R$30. R$30. Você me falou, é por isso que eu sei. Ah, tá. Cadê a professora de teologia, não é matemática? Não é matemática, é humano. Então nós precisamos de 20 pessoas que nos ajudem durante 2 anos. E pega aí R$720 e divida isso em 24 meses. Vai dar R$30. Porque esses dinheiros aí dá pra gente comprar as Bíblias, dá pra comprar, fazer as necessidades que a gente precisa. Porque toda vez que a gente vai fazer uma ação, por exemplo, em maio nós vamos ter a primeira ação. Só que a gente já tem que comprar as coisas agora. A mobilização de pessoas, tudo isso tem que ser feito já a partir de agora. Então é uma agonia, porque você tem que ficar pedindo, nós sempre liga para um, liga para outro. Então a gente está querendo criar um caixa específico para o sertão. Então eu acredito que R$30 não vai fazer tanta diferença assim para as pessoas, não é? Mas a gente também queria que fossem pessoas assim que fizessem compromisso para 2 anos, porque um ano passa muito rápido e você tem que ficar novamente mexendo com isso. Então, pelo menos para 2 anos, porque 2 anos dá para estabilizar o trabalho por lá. E esse dinheiro não vai ser depositado numa conta minha, vai ser direto na conta da Jocum, porque daí a gente vai comprar as coisas que precisa, Bíblia, água e tantas outras coisas para o trabalho lá do sertão. Então, se de repente você tem interesse nisso. E outra coisa, a questão do sertão, do trabalho do Peru, não é você só ajudar. Eu queria que você fosse lá também. Por exemplo, dia 1º de maio, se você puder estar lá com a gente, você vai para Salvador, cidade como Salvador, cara, e hospedagem. A hospedagem já está garantida, você não vai pagar nada, vai ficar na base da Jocum. De lá a gente vai para o local, lá para o sertão, onde vai acontecer o evento. Então, o bom não só de você ajudar nisso, mas se você puder ir lá para conhecer o projeto, né? Ajudar na distribuição de Bíblia. Então, nós vamos fazer isso numa cidade chamada Itagi, e depois nós vamos para uma cidade chamada, a terra do feijão lá, Irecê. Nós vamos para Irecê para trabalhar naquela região também. Então, gente, regiões assim, áridas, sabe? Lugar seco, a gente nem imagina, sabe? Que existe lugar como aqueles. Onde as pessoas ficam andando quilômetros e quilômetros para poder encontrar um pouco de água, às vezes uma represa barrenta, alguma coisa assim. Então, a gente precisa de pelo menos 20 pessoas que nos ajudem aí com esse projeto. Então, se de repente você tiver interesse depois, a gente pode sentar. E aí a gente vai estar mantendo vocês informados. E o convite já está estendido para ir para Salvador. Então, você vai passar para Salvador, vai curtir uma boa praia em Salvador, que tem muito. E aí depois a gente vai para o sertão, né? Mas leve protetor solar, porque o negócio lá é bem complicado. Eu queria agradecer a vocês, muito obrigado aí
pela paciência nesses dias que a gente ficamos juntos aí. Espero ter contribuído um pouco. A ideia nossa não é nem treinar nesses eventos pessoas que fazem nações, mas é discutir temas, né, inspirar mais a gente e fazer com que Deus morra no nosso coração esse amor por Ele, né, para que a gente possa ir até onde as pessoas estão. Na verdade, a ideia é que possamos ser cristãos melhor, né, pessoas melhor. Então, eu acho que quando a gente para e começa a questionar a gente mesmo, como que nós estamos, onde nós queremos chegar, eu acho que o objetivo já foi alcançado, porque mostra que a gente não está conformado, né? Então Deus é que vai abençoar a gente, que vai conduzir a gente, tá bom? A gente está à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem de mim aí, com o André tem os contatos, vocês vão falar com o André aí, a gente está sempre conversando, mas também se você quiser dar o seu contato para a gente ir se falando, também vai ser um prazer. Nós teremos aqui no mês de agosto, nós vamos fazer aqui em São Paulo uma conferência missionária. Aí nós vamos fazer com portas abertas, nós vamos trazer pessoas da área de cinema, nós vamos fazer uma conferência com 3 palestras, sexta, sábado e domingo à noite, mas nós teremos sábado à tarde, domingo de manhã, os workshops, os grupos de interesse, que nós vamos tratar de assuntos específicos. E aí nós vamos trazer uma turma, a gente está pensando em trazer o pessoal da Coreia também, dos Coreia do Sul, que são da base da Jocum aqui de São Paulo, para poder falar também nessa conferência de missões. Aí em agosto, em setembro, a gente vai começar uma escola de missões urbanas também aqui, que daí é uma escola já de 3 meses, uma vez por semana também, que aí nós vamos ter a oportunidade de falar sobre outros assuntos, e aí nós vamos discutir de uma forma mais ampla esse contexto de missões urbanas, tá bom? Quero agradecer o pastor aí por estar sempre aqui de braços abertos para a gente, e muito obrigado por tudo, tá bom? Eu só queria fazer uma oração antes, e eu queria que se colocasse de pé, aquelas pessoas que têm filhos ou que pretendem ter filhos, e nós vamos fazer uma oração agora, e pedindo para que Deus, você vai fazer isso, você vai entregar o seu filho nas mãos de Deus agora, talvez aquele que você nem tem ainda, mas que você pretende ter, de fato, de verdade, para que Deus possa fazer com o seu filho aquilo que de repente você talvez não se abriu para que Deus fizesse na sua vida. Lembrando que com Deus não tem brincadeira, né? Lembra daquela história daquele rapaz que orou brincando por uma bandeira e acabou indo para aquela nação? Então, quando você agora fizer essa oração, entregando o seu filho nas mãos de Deus, você pode ter certeza que vai estar na mão certa, mas que daí você já não pode fazer muita coisa, porque você é autoridade sobre o seu filho. Amém. E quando você delega essa autoridade a alguém, então está delegado, né? Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer por esse tempo. Eu oro te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações. Mas eu quero fazer uma oração específica nessa manhã, Deus, pelos nossos filhos. Pai, eu oro por aqueles pais, Deus, nessa manhã que têm tentado fazer um futuro financeiro do seu filho. Eu oro por aquele pai, Deus, que tem se preocupado com o futuro do seu filho. Eu oro por aquele pai, Senhor, que não acredita e confia que o Senhor pode ser um Deus poderoso e provedor da vida da sua próxima geração. Então, Espírito Santo, eu peço ao Senhor nessa manhã que o Senhor nos ajude a entregar os nossos filhos de fato, de verdade, nas suas mãos, não de forma parcial, Senhor. Então, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa levantar, Senhor, essa próxima geração que são os nossos filhos, esses que irão às nações, esses que irão aos lugares mais remotos da terra, esses que serão os pastores, esses que serão os missionários, esses que serão os grandes líderes na sociedade. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, e eu peço ao Senhor, Deus, que tudo aquilo que talvez nós não conseguimos ainda viver com o Senhor, mas que nós não temos o direito de bloquear a vontade do Senhor sobre os nossos filhos. Então, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que os nossos filhos possam ser médicos, mas não ser médicos e tendo um fim em si mesmo, mas que seja um médico que possa servir as pessoas, que possa servir ao Senhor, que possa usar a profissão para o teu reino. Nós oramos para que eles possam ser advogados, mas advogados que não tenham fim em si mesmo, mas homens do Senhor que irão servir ao Senhor com a sua profissão. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, essa geração, abençoa os nossos filhos, usa o Senhor de forma especial, Pai, no nome de Jesus. Então nessa manhã nós queremos entregá-lo nas tuas mãos e pedir ao Senhor que o Senhor faça como o Senhor quer e não como nós queremos, porque o maior interessado nos nossos filhos é o Senhor, e a tua palavra diz que eles são como flecha na mão do valente. Eles serão, Senhor, lançados às nações, eles serão lançados aos países, eles serão lançados aos estados, às cidades, para fazer a diferença, baseado na tua vontade. E é isso que nós queremos nessa manhã, Senhor,
No nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos nesse dia. Graças No a nome de Deus. Jesus.